Mecanismos da Mediunidade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ditado pelo espírito André Luiz. Ante a mediunidade. Depois de um século de mediunidade à luz da doutrina espírita, com inequívocas provas da sobrevivência, nas quais a abnegação dos mensageiros divinos e a tolerância de muitos sensitivos foram colocadas à prova, temo-la ainda hoje, incompreendida e ridicularizada. Os intelectuais vinculados ao ateísmo prático desprezam-na até agora, enquanto os cientistas que a experimentam se recolhem, quase todos, aos palanques da metapsíquica, observando-a com reserva. Junto deles, porém, os espíritas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação, conscientes de sua presença e significado perante a vida. Taxados muitas vezes de fanáticos, prosseguem eles a feição de pioneiros, desbravando, sofrendo, ajudando e construindo. Atentos aos princípios enfeixados por Allan Kardec em sua codificação basilar. Alguém disse que os espíritas pretenderam misturar no espiritismo ciência e religião, o que resultou em grande prejuízo para a sua parte científica. E acentuou que um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensa em além-túmulo. Que um fisiologista, assinalando as contrações musculares de uma rã, não fala em esferas ultraterrestres. E que um químico, ao dosar o azoto da lecitina, não se deixa impressionar por nenhuma fraseologia da sobrevivência humana, acrescentando que, em metapsíquica, é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas, de maneira a permanecer no terra-terra, acima de qualquer teoria, para somente indagar, muito humildemente, se tal ou tal fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios de nossas vidas pregressas ou vindouras. Os espíritas, contudo, apesar do respeito que consagram à pesquisa dos sábios, não podem abdicar do senso religioso que lhes define o trabalho. Julgam lícito reverenciá-los, aproveitando-lhes estudos e equações, qual nos conduzimos nestas páginas. A convite do espírito André Luiz, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos deste livro em noites de quintas e terças-feiras na cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais. O prefácio de Emmanuel e os capítulos pares foram recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier e o prefácio de André Luiz e os capítulos ímpares foram recebidos pelo médium Valdo Vieira. Nota dos médiuns. Julgam lícito reverenciá-los aproveitando-lhes estudos e equações, qual nos conduzimos nestas páginas, tanto quanto eles mesmos, os sábios, lhes homenageiam o esforço, utilizando-lhes o campo de atividade para experimentos e anotações. Consideram os espíritas que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além-túmulo, mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral, porquanto o historiador, sem dignidade, é veículo de imprudência. O fisiologista, sem respeito para consigo próprio, quase sempre se transforma em carrasco da vida humana, e o químico, desalmado, facilmente se converte em agente da morte. Se caminham atentos à mensagem das esferas espirituais, isso não quer dizer se enquistem na visão de mundos etéreos para enternecimento beatífico e esterilizante, mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Se analisam as emanações anímicas, é porque desejam cooperar no aperfeiçoamento da vida espiritual do planeta, assim como na solução dos problemas do destino e da dor, junto da humanidade, de modo a se esvaziarem penitenciárias e hospícios e, se algo procuram acima do terra-terra, esse algo é a educação de si mesmos, através do bem puro aos semelhantes, com que aspiram, sem pretensão, a orientar o fenômeno a serviço dos homens, para que o fenômeno não se reduza à simples curiosidade da inteligência. Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz,
da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito. Prevenindo qualquer observação da crítica construtiva, lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo para tornar a substância espírita deste livro mais seguramente compreendida pela generalidade dos leitores, como quem se utiliza da estrada de todos para atingir a meta em vista, sem maiores dificuldades para os companheiros de excursão. Aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro, no que se refere à definição e nomenclatura, atentos à circunstância de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar, muitas vezes, como superado o trabalho dos cientistas que os precederam. Assim, as notas dessa natureza, neste volume, tomadas naturalmente ao acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre, valem aqui por vestimenta necessária, mas transitória, da explicação espírita da mediunidade, que é, no presente livro, o corpo de ideias a ser apresentado. Não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e acrisolá-la, aparelhando-nos com os recursos precisos ao conhecimento de nós mesmos. A parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos noutros rumos, chegarão igualmente à verdade, mas antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, burilemos, por nossa vez, a mediunidade à luz da doutrina espírita, que revive a doutrina de Jesus no reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. André Luiz, Uberaba, 11 de agosto de 1959.